E agora a gente vai olhar esses primeiros dias do ano, a vida relevante, debaixo de um conceito um pouquinho mais aprofundado, né? A gente vai descer como se a gente fosse descer uma escada. Nós vamos descer uma escada agora e nós vamos em alguns alicerces dessa vida relevante. E aí, na sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo número 1, versículo 3, diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O apóstolo João, já aqui na sua idade avançada, não é? Os maioria dos eruditos concordam com isso. Ele está falando, está trazendo uma carta, um pensamento, um ensino aos mais jovens, porque todo mundo era mais jovem que ele nesse momento, a respeito da motivação, não é? Pelo qual ele anunciava aquilo que ele dizia. João não queria, ou não era a prioridade de João, não é que ele não queria isso, mas não partia da prioridade de João, que as pessoas recebessem alguma coisa intelectual para o avanço da sua vida pessoal. O que eu quero dizer com isso? João não estava escrevendo para que as pessoas fossem ricas, para que as pessoas tivessem algum tipo de envergadura social, não é? João não estava escrevendo a carta dele para que as pessoas fossem conhecidas. João estava escrevendo aquela carta a partir daquilo que ele tinha visto e ouvido, para que as pessoas tivessem comunhão. O maior prêmio que João tinha para entregar no seu ministério não era que as pessoas avançassem na sua vida terrena, mas era para que elas alcançassem comunhão. E ele diz qual que era a comunhão dele. A minha comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero que vocês alcancem o mesmo coração, a mesma ideia, o mesmo padrão, não é? Nosso pastor nos deu a oportunidade de escrever esse estudo e ele tem essa graça de Deus, na verdade, de sempre trazer a conduta do Ministério do Belém, principalmente ao itus da liderança. Aquilo que a liderança se propõe enquanto servos de Deus nos trabalhos variados que nós fazemos no mundo. De que nós precisamos estar alinhados em 3 padrões diferentes: comunhão, conhecimento e conduta. Nossa comunhão com Deus, ela nos dirige a buscar mais conhecimento de Deus. E mais conhecimento de Deus vai nos trazer a ter uma conduta melhor. Esse é os 3 Cs, não é? Que o pastor tem batido na tecla bastante nesses últimos anos. E com isso, né, a gente vai percebendo que o início de todo ano, ele dá pra gente a oportunidade da gente rever alguns padrões da nossa vida, não é verdade? Todo mundo faz uma introspecção no começo do ano, pelo menos para saber que data que é, para ele colocar no calendário. Quanta gente ainda não está colocando 25 no calendário quando vai escrever a data, não é? O pessoal geralmente faz isso até meados de janeiro, o pessoal ainda está fazendo isso. Todo mundo agora precisa fazer uma introspecção para pensar o que é que precisa mudar, o que é que precisa ficar, não é? O que precisa ficar, o que precisa ser transformado, o que precisa ser alinhado, não é? O que é que nós precisamos melhorar, mas e nesse ponto, né, a gente precisa de entender que antes então de produzir mais, avançar mais, nós precisamos falar de comunhão, porque a vida verdadeiramente relevante, ela nasce, cresce e se sustenta a partir da comunhão com Deus. Com frequência a gente usa a comunhão de forma reduzida, não é? Como convivência, participação, envolvimento em atividades espirituais, não é? A gente vem aqui no culto e fala, nós estamos em comunhão com os irmãos, não é? Nós estamos envolvidos nessa atividade ministerial ou espiritual. Mas a comunhão, na verdade, como a Bíblia apresenta, é quando 2 vontades passam a caminhar na mesma direção, porque passaram a amar a mesma coisa. Comunhão bíblica, naquilo que a Bíblia diz, é quando nós nos unimos nas vontades, nas intenções, na caminhada.
Tem uma frase bíblica, um texto bíblico que se tornou até um jargão de amizade. Andarão dois juntos se não concordarem? Não é? É um texto bíblico. Mas por que não pode andar junto se não concorda? Não é verdade? E não concorda sobre o quê? Não concorda sobre aquilo que nós somos diferentes? Não concorda sobre o objetivo. Eu posso até ter o mesmo gosto que você, apreciar as mesmas coisas que você aprecia, torcer para o mesmo time que você torce. Mas se eu estou indo para São Paulo e você para Toronto, no Canadá, obviamente a gente não consegue caminhar junto. Nosso caminho é diferente. Agora, se eu e você estamos indo para Toronto, a gente pode torcer para time diferente, gostar de coisas diferentes, ter opiniões diferentes, mas porque o nosso objetivo é o mesmo, nós conseguimos caminhar juntos. Amém. A comunhão, ela revela que nós podemos sim nos parecer com Deus, quando nós trazemos o verdadeiro objetivo dele para o nosso coração. Nós podemos sim entender o coração de Deus, quando nós tentamos e procuramos, não é? Buscar mais de Deus para o nosso conhecimento e a nossa conduta. Para apoiar nosso entendimento hoje, eu vou começar aqui e vou falar para você durante toda a nossa caminhada de hoje, né? Imagine dois homens que disseram que estiveram dentro de uma mina de carvão. Um está parecendo... está cheio de pó. Você olha na cara dele, tem pó. Você olha nas unhas dele, tem pó. Você olha no joelho dele, tem pó. Você olha debaixo da sola do pé dele, tem pó. Por cima do pé dele, tem pó. Na palma da mão tem pó. Por cima da mão tem pó. Você olha pra dentro assim da roupa dele de manga comprida, você vê pó lá dentro. E o outro tá limpinho, cabelo penteado, parece que tomou banho. Os dois disseram que tiveram no fundo da mina. Você vai olhar pro outro e falar assim, olha, se você não está mentindo que você teve na mina, você não teve na mina igual esse aqui teve. A nossa comunhão com Deus, ela deixa marcas em nós. Ela afere que nós estivemos lá. É impossível você ter entrado na presença de Deus e não voltar transformado para fora. A nossa comunhão com Deus, ela é revelada pela maneira como a nossa vida se comporta, pela maneira como nós somos no dia a dia, não é? E é exatamente isso que o apóstolo João diz, que nós anunciamos para que vocês cheguem a essa mesma imagem igual a de Jesus. João não descreve uma fé de superfície, ele não fala da participação, ele fala da participação real na vida de Deus. A comunhão cristã não é horizontal entre as pessoas apenas, ela é antes de tudo vertical. Participação na vida do Pai e do Filho mediada pelo Espírito. Por isso que a vida relevante não pode ser entendida apenas como uma escalada espiritual, nem como um acúmulo de experiências, funções, resultados visíveis. A Escritura aponta para algo mais decisivo, uma mudança de domínio. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala assim, olha, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Nós mudamos de dominação, não é? E a dominação agora, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A vida relevante não começa quando subimos, mas começa quando a gente entende que foi transportado. Não é apenas um progresso, é uma transição. Mudou. Mudou o que você vê, mudou o que você entende, mudou aquilo que é bom e é ruim para você, mudou, não é? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você claro sobre a vida da América. Nos Estados Unidos, ou no Brasil primeiro, vamos lá, carro é um investimento. Você compra um carro, você cuida dele, não é? Chega de vez em quando que você compra carro que ele praticamente em algum momento ele acaba até valendo mais do que quando você comprou. Por causa da inflação, não é? Porque você cuida do carro, porque você está cuidando daquilo ali, porque você vê aquele carro como um investimento. Uma hora você vai ter que se desfazer do carro, e é importante que o carro mantenha o seu valor para que você possa fazer um bom negócio. Comprar um carro no Brasil é um investimento. Na América, a mesma coisa que comprar um liquidificador, é um bem de consumo. Você entende isso fácil, é só andar na rua. Olha a qualidade do carro do americano e a qualidade do carro do brasileiro.
A maneira que o americano cuida do carro é a maneira que o brasileiro cuida do carro. Simples. É um outro paradigma. Você foi transportado de uma ideia de vida para outra. As coisas são diferentes. Se isso se mostra aqui nessa esfera, muito mais na vida espiritual. Os valores da vida com Deus são diferentes dos valores da vida na terra. É por isso que nós, por exemplo, rejeitamos que a riqueza da pessoa é um sinal de prosperidade para com Deus. Nós rejeitamos isso. Nós não estamos dizendo que Deus não faz as pessoas ricas e Deus não tem riqueza para dar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não é um fator decisivo a respeito de alguém abençoado por Deus ou não. Não é. Mas para a maioria das pessoas hoje, eles só entendem esse padrão de vida de comunhão com Deus baixo as esferas de poder que essa sociedade manifestou. Por isso que nós precisamos de olhar para a comunhão e poder pensar um pouquinho mais nisso. Dessa forma, na vida relevante, não está da relevância em representar Deus à distância, mas viver como morada da sua presença. É por isso que esse estudo começa aqui. Vamos falar da comunhão sobre alicerces que sustentam amor, fé, obediência e paciência. Não como conceitos abstratos, mas como práticas que moldam uma vida que não apenas faz coisas, mas vive a partir de Deus. Não é? Isso não é um chamado à comparação, nem um convite ao peso religioso, é um ajuste de rota. Um convite a descer a mina, não pela atividade, mas por amor. Porque é na comunhão da vida que deixa de ser apenas ocupada e passa de ser de fato relevante. Eu não quero que esse ano você esteja mais ocupado com a igreja. Eu não quero que esse ano você esteja mais ocupado com atividades eclesiásticas. Eu desejo de coração que esse ano você seja um crente mais relevante para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Não são as suas atividades que vão fazer isso. É a sua maneira de viver com Deus em comunhão com Ele, para a glória do nome de Jesus. Um pouco sobre comunhão então. Uma atitude que vem e vive em comunhão de Deus não espera constantemente sinais para agir. Você sabia que uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela não fica esperando ter sinal de Deus? Uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela crê que ela é o sinal de Deus. Ela é o sinal de Deus. Ela não fica esperando Deus sinalizar alguma coisa para ela. Não, se eu ouvir Deus falar comigo, se eu entender que Deus me mostrou, não, é o contrário. É ela que é o sinal de Deus para as pessoas. É ela que é a demonstração das mãos de Deus para as pessoas. Ela chega no ambiente, ela não fica esperando aquilo que Deus vai fazer para ela, não, é ela que está ali para ser o braço, as mãos, os olhos, o sorriso de Deus. É diferente. É diferente. Quem tem comunhão está como Jesus. Olha, eu vim aqui fazer as obras que meu pai me enviou. Jesus não chegava em João Batista e falava assim, aí, o que será que João vai falar para mim? Jesus não chegava na casa das pessoas e falava assim, aí, o que será que eu vou receber aqui? Não, ele só chegava para entregar. Jesus só chegava em algum lugar para entregar. E é essa a vida que ele propôs para nós. Não a vida da expectativa do que você tem para me dizer, do que você tem para me fazer, do que você tem para me falar. Não, é o contrário. É o contrário. Quem tem comunhão com Deus, ele sabe que ele é o Emanuel desse dia. Ele é o Deus conosco daquele lugar. Porque o Espírito de Deus mora nele. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus mora em mim. Eu sou o Emanuel aqui. Não é porque eu sou igual a Jesus, mas é porque eu fui manifestado através do Espírito para ser uma testemunha das coisas de Deus. É isso que João está falando. Olha, o que eu vi e ouvi é aquilo que eu estou aqui para dar para vocês. Para que vocês também tenham essa mesma comunhão, para que vocês também sejam o sinal de Deus na vida das pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando Deus é leve, por isso que o pastor David Wells falou assim que hoje em dia a gente vive numa realidade onde Deus se torna leve, não é? As experiências cristãs, a comunhão deixa de ser uma vida compartilhada e passa apenas a ser uma referência religiosa. Deus continua sendo mencionado, mas já não pesa nas decisões, não governa as prioridades, não define desejos.
Hoje em dia a gente vive uma cultura cristã, que Deus e a nossa comunhão com Ele não define mais nada na vida das pessoas. As pessoas vêm e tal, elas querem receber de Deus, elas querem ouvir de Deus, mas isso não define nada do dia a dia delas. Não define com quem elas casam, com quem que elas namoram, não define com onde ela gasta a finança dela, não dirige as coisas que ela compra, os desejos que ela tem, nada. Nada. Não define nada. Não é? Porque Deus deixou de ter relevância. E quando Deus é leve, as pessoas entram na mina de carvão apenas com as mãos. Protegem a roupa, o rosto, o empenho. Reservam o coração e a identidade para outras atividades. Fala, não, estou aqui na mina só para esse trabalho aqui. Eu não estou aqui de verdade, eu tenho outra prioridade. Eu tenho outro pensamento, não é? O envolvimento com a obra de Deus torna sempre-se parcial, calculado, funcional. Há participação, mas não há entrega. Há serviço, mas não estão alinhados na mesma visão. Nesse cenário, os resultados até podem parecer expressivos. Às vezes até bem organizados, bem apresentados e amplamente divulgados. A mídia social está aí. Irmão, a gente posta um rios do nosso almoço, torce inteiro vê. É uma beleza, irmão. Não é? A gente vê lá o pessoal vendo, curtindo, né? Interessando pela igreja, pô, o pessoal come junto, ó, que legal e tal. Pode até ser divulgado. Mas espiritualmente, será que eles são relevantes? Será que é uma realidade que nós os amamos de verdade? Não é? Isso é uma introspecção. Será que nós amamos de verdade os nossos irmãos? Será que aquelas pessoas que estão almoçando com a gente no Natal, a gente tem uma motivação positiva para cada uma delas? Ou será que alguém aí está torcendo para o fulano de tal sumir daqui? Não é? Relevância daquilo que a gente faz para Deus. Não porque falte esforço, mas porque existe uma dupla agenda. O empenho no trabalho de Jesus está condicionado ao retorno social, cultural, ou em alguns casos até empresarial. A pessoa vem para a igreja para fazer network. Não é? O reino se torna um segmento entre outros. Não é o centro que reorganiza tudo. Não é o lugar onde a vida começa. É mais um espaço. Mais um ambiente. Uma coisa para eu alimentar. Sabe, a gente tem aquele mental health. E a gente precisa de alimentar o nosso mental health. Não é? Essa postura revela algo profundo. Não se vive como filho, mas como trabalhador. Lembra do filho pródigo? Olha, me faz como um trabalhador. Não é? Não quer viver como filho. Trabalhador tá bom. Trabalhador tem abundância de pão. Não é? Mas o filho tem herança. Há compromisso com os lucros. Ele trabalha de verdade, porque ele está olhando o lucro. Ele sabe que o patrão dá lucro. Então ele quer o lucro da obra. Ele quer receber a bênção pela obra. Não é? Ele dizima para calar o devorador, não para honrar a Deus. Ele dizima com medo da chuva não vir. Porque o olho dele é o lucro. Mas aí a palavra de Deus vai dizer uma coisa diferente, né? Há envolvimento com as tarefas, mas não uma participação na vida do Pai. Trabalha-se, mas não se vive a partir de Deus. A comunhão de Deus não permite essa fragmentação. Quem compartilha a vida com Deus não separa o que faz de quem é. Não entra e sai da mina conforme a conveniência. É por isso que a gente então precisa de falar de pilares da comunhão antes de práticas. Disciplinas e resultados, precisamos reafirmar uma verdade essencial. Deus não nos salva apenas do pecado, mas para a comunhão com Ele mesmo. A relevância da vida cristã nasce aqui. Não na performance de um trabalhador, mas na identidade de um filho comprometido com a herança. E aí a gente vai para os alicerces dessa comunhão então. Preste atenção nisso, que eu acho que esse é o principal nugget dessa noite. Os americanos têm essa expressão. Olha, um nugget, uma porçãozinha pequena para você comer. Esse eu acho que é o principal nugget que a gente vai dar para você essa noite. Se a comunhão é a relação de filhos com o Pai, e se o peso de Deus é real, e se a herança é o objetivo, então todo crente precisa compreender algo fundamental. A nossa herança não são as coisas nem lugares.
A nossa herança não é o céu. A nossa herança não é as bênçãos. Eu vou repetir para você. A nossa herança não é o céu. A nossa herança não são as bênçãos celestiais, as ruas de ouro, as mansões. Essa não é a nossa herança. A nossa herança é o próprio Deus. Glória a Deus. A nossa herança é Deus. É Deus a nossa herança. O maior prêmio da vida cristã não são as coisas que a gente recebe. É a comunhão que nos é permitida. É Deus. Irmão, aonde Deus está, não tem falta de nada. Você sabe por que o céu é maravilhoso? Não é porque ele é construído daquele jeito, é porque Deus está lá. O maior valor do céu é o próprio Deus. O maior valor para o céu não é o descanso, não é a paz. O maior valor do céu é o próprio Deus. E porque Deus está lá, tem descanso, tem paz, tem rua de ouro, tem por causa disso. O que faz o céu maravilhoso, o que faz o céu produzir aquela coisa extraordinária, é o fato da presença de Deus estar lá. A nossa herança é o próprio Deus. E a Bíblia é farta disso. Salmos 73, 25 e 26, Lamentações 3 e 24. A promessa do Evangelho não é em primeiro lugar bênçãos, provisões, até mesmo o céu como lugar. Tudo isso é consequência. A promessa do central é Deus conosco. Por isso, o fim último da salvação não é apenas o que Deus concede, mas quem Deus é. E aqui o segundo nugget para você hoje. Já dei o primeiro. Dessa verdade nasce um princípio incontornável. E eu vou jogar isso aí no seu peito e você deal with it. Dá um jeito aí de lidar com isso, tá bom? Vai lá. Se alguém não está satisfeito com a herança sendo Deus, não conseguirá construir comunhão para herdar Deus. Se você olha e fala assim, então é isso, minha herança é Deus? Você nunca vai conseguir construir comunhão para herdar Deus. Irmão, ninguém se esforça por uma herança que não quer. Ninguém luta, busca por uma coisa que não quer, não é? É como a noiva que diz, né? Com você eu moro até debaixo da ponte. Ela não fala isso porque simplesmente por uma inocência. Ela fala isso porque o principal do casamento dela é o noivo. É o noivo. Ela quer o noivo é o que interessa para ela. A segurança dela é o noivo. Não é o que o noivo provê. E ela sabe que o noivo provê, não porque ele é bom provedor, mas porque ele é o noivo. E o noivo é um bom provedor. Glória a Deus. Porque ela ama o noivo. Então ela se submete ao que o noivo tem para ela, porque o que ela quer é o noivo. Assim também a igreja como noiva tem que estar satisfeita com o noivo. Se você só fica olhando para aquilo que o noivo te dá, tem uma expressão americana para isso. Gold digger. Não é? É uma mulher que só quer as coisas. Uma interesseira. Não é verdade? A gente vê isso, tem claramente isso aí na sociedade. E as pessoas vivem assim espiritualmente para com Jesus. Nós precisamos estar satisfeitos, irmãos, com esse valor que Deus é. Deus é a herança do seu povo. E tudo mais se organiza a partir dessa realidade. Irmão, isso é maravilhoso. Todas as coisas, elas são manifestas a partir dessa realidade. Que nós temos Deus, nós somos de Deus e Deus é nosso. Nós pertencemos a Jesus e Jesus é nosso. E nós precisamos estar satisfeitos em ter Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos estabelecer alguns alicerces aqui de maneira rápida, ok? Como combinamos desde o início, hoje não é dia de comparações nem de juízos. Nós não vamos aqui falar assim, isso aqui está me julgando, isso aqui tá me amarrando, isso aqui está me machucando porque me expõe psicologicamente ou espiritualmente de alguma forma. Não, hoje não é dia disso. Hoje é dia de nós afinarmos os nossos instrumentos. É dia de a gente checar as amarras do barco, erguer a vela, assumir a atitude pela qual nós vamos navegar. Hoje é dia de você preparar as ferramentas para descer na mina.
Vamos lá, o que é que precisa entrar no lugar? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Não estamos aqui para medir quem avançou ou quem ficou para trás. Estamos aqui para todo mundo. Essa aqui é a página geral. Esse aqui é o ponto inicial desse ano. É daqui que nós vamos sair. É desse ponto que nós vamos trabalhar. Tudo que nós vamos fazer nessa igreja esse ano parte desse princípio imutável. Nós queremos ter comunhão com Deus. Glória a Deus. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos manifestar as obras de Deus aqui na terra. E nós queremos que as pessoas nos olhem e vejam Deus na nossa vida. É isso que a gente quer. Glória a Deus. A gente quer que as pessoas... A gente não quer sentir unção. A gente quer que chegar no lugar e as pessoas sentirem unção na nossa vida. Nós não queremos olhar Deus se manifestar nas coisas. Não, nós queremos ser a manifestação de Deus em um lugar. É diferente. Queremos comunhão com Deus. Então a gente vai agora no primeiro alicerce dessa comunhão, que é o amor. O amor ágape, ele é sacrificial. Ele não nasce da iniciativa humana. Nasce da revelação de Deus. Por isso, se o amor é o princípio da comunhão e é a base de todo alicerce, precisamos começar pelo lugar certo. Não aprendemos a amar a Deus falando sobre amor. Aprendemos amando. Aqui a questão não é falar sobre amor. Aqui é amar. O amor é uma atitude. Assim como a gente não aprende a falar sobre... não aprende a orar ouvindo falar sobre oração. A gente aprende orando. Irmão, rapidinho você sabe se uma pessoa ora ou não. Se ela tem uma vida de oração ou não. É só escutar ela orando. O maior motivo para as pessoas que não gostam de orar em público, e por favor, me entenda isso com todo carinho. A maior motivação das pessoas que não gostam de orar em público é porque ela sabe que ela não tem uma vida de oração. Ela tem vergonha de abrir a boca e orar junto com as pessoas. Não é? Irmão, porque é o seguinte, você não tem vergonha de falar com seu pai, com a sua mãe. Você não tem vergonha de falar com seus irmãos na frente das pessoas. Não é? Tem gente que é tímida? Claro que tem gente que é tímida. Mas mesmo os tímidos, para falar com seu parente, ele não tem vergonha. E é disso que nós estamos falando. Quem entende o amor com Deus, sabe que a oração não é uma performance. Sabe que a oração não precisa ser rebuscada, porque ela não é uma performance na frente das outras pessoas. Você não está performando na oração, você está falando com Deus. Assim também, irmãos, que quem ama não precisa ensaiar amor, ele manifesta amor. Quer um exemplo disso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez uma sinfonia, ele fez uma poesia, não foi isso? Que Deus amou o mundo de tal maneira, então ele planejou uma festa surpresa, não é? Como a gente faz para os nossos cônjuges, não é verdade? Ele preparou então um jantar especial, foi isso que Deus fez? Não. Tudo isso é bom? Claro que é. Tudo isso é maravilhoso? É uma beleza, mas o amor de Deus foi manifestado na atitude. Ele amou e ele deu. Glória a Deus. Foi isso que Deus fez para amar. Ele amou de tal maneira que ele deu o filho. Acabou. Tem uma expressão que os americanos falam que eu gosto também. He bankrupted the heavens. Ele levou o céu à bancarrota. Eu entendo o que eles estão querendo dizer com isso. É que ele trouxe aquilo que era o maior tesouro do céu, a própria pessoa dele, e deu para ser morto. Esse é o tanto que Deus ama. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus manifestado. Deus não brinca na hora de amar. Glória a Deus, Jesus. Obrigado. Deus não fala assim de amor e fica, ensaiando amar. Não, Deus ama. Deus manifesta amor amando. Nosso papel de comunhão com Deus esse ano é o seguinte: vamos amar a Deus do jeito que Ele ama a gente. Vamos amar a Deus amando. E aí minha pergunta para você. Vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Que isso aqui é demais. Quando a gente tem uma expressão de um poeta no Brasil, que ele escreveu uma música, eu não sei se é o Djavan, quem que é, que ele canta uma música assim: quando a gente ama, é claro que a gente cuida, não é verdade? Lembra dessa música? Que lá, quando a gente ama, é claro que a gente cuida. E aí ele fala assim, fala que ama só que é da boca para fora. Não é? Porque ele sente que não existe uma ação baseada naquele amor, o poeta está dizendo. E Paulo usou os poetas da época dele para falar sobre isso. Agora, como é que a gente faz bem para Deus? Como é que a gente ama a Deus fazendo um bem para Deus? Se pergunta, do que Deus gosta? O
que agrada a Deus? O que Deus gosta? Se você pudesse cozinhar uma lasanha maravilhosa para Deus, como é que você... Quais ingredientes que você colocaria nessa lasanha? Amor. Não é? Como é que você faria para apresentar isso para Deus? É nisso que eu estou falando. Quando você lê a Bíblia e ela descreve Deus, e você quer ter comunhão com Ele, como é que você demonstra amor para Deus? O que a Bíblia diz sobre as coisas que Deus gosta? E vai lá e faz para Deus. Cantares de Salomão fala assim: pomba minha, não é? Que se aperta entre as rochas, mostra-me tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e agradável. O que Deus gosta então? Deus gosta de te ouvir, fala com Ele. Glória a Deus. Quer amar a Deus? Faz as coisas que Deus gosta. A palavra de Deus fala que quem ganha alma sábio é. Quer amar a Deus? Ganhe almas. A palavra de Deus fala que os pacificadores herdarão a terra. Quer amar a Deus? Demonstre e chegue com paz no lugar. Seja um pacificador. Como é que você manifesta amor? Manifeste. Não fica falando assim: eu amo a Deus. Não, amor é uma atitude. Uma das bases principais da nossa comunhão com Deus é amar a Deus como Deus nos ama, nos sacrificando para manifestar o nosso amor por Ele. E fala assim: Senhor, isso aqui é para o Senhor. Isso aqui é para demonstrar amor ao Senhor. Isso aqui não é para as pessoas verem. Isso aqui não é para mim ser aplaudido. Isso aqui não é para as pessoas gostarem de mim. Isso aqui não é para eu ser bem recebido. Não, isso aqui, Senhor, é só para dizer que eu te amo. Eu vim aqui para manifestar o meu amor para o Senhor. Eu não vim aqui esperando nada em troca, não. Eu vim aqui para ficar junto do Senhor e dizer o quanto eu te amo através dessa atitude da minha alma. O amor é uma das bases da comunhão com Deus. Orar a Deus, dizer que você o ama, não é? Manifestar através das suas atitudes amor a Deus. Olha, por amor Deus entregou o seu Filho, por amor Ele rasgou o véu para que a gente pudesse entrar, não é? Por amor Ele estabeleceu a paz, e por amor Ele desceu na mina antes de nós. Deus foi o primeiro a mostrar que tinha comunhão conosco, a descer lá embaixo e começar a trabalhar. Foi o primeiro. Não fomos nós que fizemos isso primeiro, não é? É claro que a gente não consegue acrescentar bem-estar a Deus, mas nós conseguimos manifestar o nosso amor. É por isso que quando o amor é restaurado, a oração deixa de ser um dever religioso e volta a ser o que sempre foi, o encontro entre pais e filhos. A primeira coisa, irmão, eu estou gostando disso, viu, Ana? Eu estou achando isso muito legal, não sei se você percebeu. Mas, geralmente agora nos últimos 5, 6 meses, eu percebi que meus filhos quando acordam, se eles principalmente acordam no dia de escola e a gente ainda demora um pouquinho às vezes para descer, não é? Eles já estão tudo de pé, estão rodando, a Ana já está rodando. Eles me olham e falam assim: tudo bem, pai? O senhor dormiu bem? Eu estou gostando disso. Eu estou achando isso muito legal. E logo de manhã eles já querem estabelecer uma comunicação positiva. Você está entendendo onde eu estou chegando? Quando você começa a estabelecer amor para com Deus, você estabelece um hábito de uma comunicação positiva. A oração deixou de ser um momento: lá vou eu, tenho que orar, né? Não! Você fala: Jesus, estou aqui, viu? Eu sei que o Senhor está bem, eu sei que o Senhor está bem, mas eu só estou bem por causa do Senhor. A oração deixa de ser aquilo: lá vou eu, meu Deus do céu, eu tenho que ajoelhar aqui, eu vou ter que falar. Não, acabou. Quando você estabeleceu que a sua oração é um momento de comunhão com Deus, ela deixou de ser comprida, longa, penosa, porque você sabe que você vai falar com Deus, mas você tem certeza absoluta que você também vai ouvir Ele. É uma conversa entre pais e filhos, é uma conversa entre pessoas que se amam. Não é mais aquele negócio: lá vem agora esse negócio, falar dessa situação, ai Deus, não. Você se sente aliviado, é um momento de paz. Você vai falar para Deus as coisas que estão acontecendo? Claro que vai, mas tem tanta outra coisa legal para falar, não é?
Senhor, que dia abençoado, não é? Olha que céu bonito, Jesus. É o Senhor que faz isso. A oração muda, irmão. A oração deixa de ser um muro de lamentações e passa a ser um tempo de agradecimento, não é? De comunhão entre pais e filhos. E aí que a gente chega em outro alicerce da oração. Desculpa, hoje a gente vai passar um pouquinho do tempo, aí é pouco, prometo para você. O outro alicerce da oração, da nossa comunhão, é a fé, que a palavra de Deus chama de pistes, não é? E a palavra fé, no Novo Testamento, ela não descreve apenas acreditar em algo, que algo vai dar certo, mas confiar de tal forma que essa confiança sustenta a sua vida em movimento. Então você ficar sentado assim, eu creio que vai acontecer. Não. Você está se movimentando a partir disso. Você está andando nesse caminho. Você tem tanta certeza que isso vai acontecer, que você vai falar assim, eu sei de certeza que isso aqui vai virar um chão aqui. E você já coloca o pé e põe peso. Não é? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé. Você não viu ainda, mas você está provado já que está lá. Você não tem, aquilo nunca aconteceu, mas você sabe que foi Deus que falou, acabou. Não é? Noé, irmão, construiu uma arca, construiu uma embarcação que nunca ninguém tinha feito, porque ia acontecer um negócio que nunca tinha acontecido. Passou 120 anos fazendo isso. Construindo um negócio que nunca ninguém tinha feito, porque Deus disse que ia acontecer um negócio que nunca tinha acontecido. Chover. Nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus falou assim, vai vir uma chuva. Como é que é chuva? Espera para você ver não. Vai construindo a arca aí. E ele fez. Isso é fé, não é? E a fé, irmãos, ela nos ensina uma realidade assim que ela não paralisa a gente, mas ela orienta o que fazer. Olha só. Jesus nos oferece umas declarações mais reveladoras sobre a fé quando ele diz a Pedro o seguinte. Se segura aí. Lucas capítulo de número 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, converte os teus irmãos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O senhor está falando que o diabo pediu para me peneirar. E o senhor não vai me pedir? Não. Eu pedi para que nesse momento de peneira, a sua fé te sustente, meu amigo. Glória a Deus. Ô meu amigo, você vai passar por problema, mas a sua fé vai te sustentar. Quem tem comunhão com Deus, acredita. Não interessa se está caindo tudo lá fora. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Deus vai me guardar. Aleluia. Eu não sei como é que vai ser, mas Deus vai me guardar. Eu vou entrar e eu vou sair, porque Deus vai guardar a minha vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Note, Jesus não disse, ele não afirmou que impediria a peneira, não prometeu retirar Pedro do processo, não negociou as circunstâncias. Ele orou para que a sua fé não desfalecesse. Isso nos ensina algo decisivo. A fé não existe apenas para evitar crises, mas para nos sustentar durante elas. A sua comunhão com Deus, na sua fé, no alicerce da fé, vai te sustentar no meio da crise para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai estar sustentado por Deus. A fé também nos ensina a interpretar as circunstâncias de outra forma, não é? Essa fé, no caráter profundamente escatológico, ela vive o presente à luz daquilo que Deus prometeu para o fim. Tem um argumento teológico que é muito interessante, porque ele está em toda a Bíblia. É o já e o ainda não. O já e o ainda não é o processo, por exemplo, que nós já vivemos o gostinho do céu sem estar lá. É o já, mas ainda não. Nós já temos a vida eterna, mas ainda não entramos nela. Nós já estamos salvos, mas ainda não alcançamos a salvação. Nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo, mas ainda não habitamos na glória. É o já e o ainda não. A fé sustenta o já e o ainda não. Aliás, a fé faz um negócio diferente, né? A fé é que traz o já do ainda não. É ela que vai lá no ainda não e busca para o já.
Você já começa a viver alegrias sobre as promessas de Deus no futuro, sem ela ainda ter acontecido. É a fé que faz isso. Glória a Deus. É a fé que se fala assim para você: olha, Deus vai mandar um negócio aí diferente, Deus vai fazer uma coisa nova, não é? Vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, e você fala, agora, vai acontecer agora. Não, mas a fé faz você trazer a coisa para o já. Ela muda a nossa perspectiva de vida. Essa comunhão que a gente tem com Deus, eu sei quem falou para mim. Eu sei com quem que eu estava na madrugada. Eu sei o que eu ouvi de Deus. Eu sei o que Deus tem para esse lugar e para essa hora, não é? E ela também faz a gente interpretar circunstâncias de outra forma. Em vez de você perguntar, por que está acontecendo comigo? A fé, ela aprende a perguntar, o que Deus quer revelar aqui através de mim? Olha que coisa extraordinária, eu ouvi esse testemunho. E você já ouviu esse testemunho em outros sentidos. Talvez você tenha visto até esse mesmo. O pastor estava contando a história de um irmão da igreja, que era o zelador da igreja. E esse irmão era um irmão muito alegre, muito feliz. Um dia o irmão chega para ele, nunca pediu nada para o pastor. Falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque, pastor, o médico aí falou um negócio meio estranho e tal, disse que eu estou com câncer. E, pastor, essas coisas, né? Mas amém, pastor, graças a Deus, né? Pelo menos agora eu vou poder ir lá no hospital. O pastor falou, meu Deus do céu, que homem, né, que a pessoa intelectualmente, parece que o mundo não compreendia o que estava passando com ele. Bom, logo história curta, o pastor foi fazer uma visita para ele numa das vezes da como é que chama? Quimioterapia. Aí o pastor chegou lá, a hora que ele entrou no quarto, ele, pai do senhor, pastor! Pastor, ainda bem que o senhor chegou. Que bênção, pastor. Ó, tem que preparar esse povo para o batismo, viu? Passei no 212, preguei o evangelho, aceitou Jesus. Passei no 214, preguei o evangelho, aceitou Jesus. O sujeito 215 precisa de oração, ele é difícil, viu? Mas o 216 também aceitou Jesus. Ó, o camarada aqui, ó, acho que dessa noite ele não passa. Mas eu ouvi a confissão dele que aceitou Jesus também. Pastor, ó, tem que dar um jeito de a gente vir aqui fazer um batismo com esse pessoal aqui. Pastor, graças a Deus por esse câncer. Porque se eu não tivesse com câncer, como é que eu ia pregar para esse povo que está aqui? Isso é fé, irmão. Glória a Deus. Irmão, você não vai reclamar com Deus que você está nessa condição? Não, eu vou usar ela para a glória de Deus. Aleluia. A minha fé vai me sustentar, porque o meu Pai é poderoso. Foi Ele que me colocou aqui para me testemunhar das maravilhas dele a esse povo. A fé faz isso. A fé muda a visão. A fé não deixa você frouxo. Ela deixa você com coragem para enfrentar o que acontecer. A fé fala assim para você, e se acontecer aquilo lá? Não, eu já vou ver que eu vou montar a igreja lá, eu vou fazer um jeito, então vou fazer um culto ali. Nós vamos vencer, irmão. Por quê? Porque nós estamos com Deus, e Deus está conosco. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. A fé faz isso, não é? É assim que a fé orienta as expectativas. Oh, glória a Deus. Ela move de uma espiritualidade que busca apenas ser abençoada para uma vida que se dispõe a ser uma bênção. Eu não quero ser abençoado, eu quero ser uma bênção. Eu não quero que as pessoas cheguem e façam um benesse para mim. Eu quero ser o benefício das pessoas. É diferente, a fé faz isso. A fé fala assim, eu estou tão abençoado por Deus, eu estou tão guardado por Deus. Eu sei o que eu tenho vivido com Ele, que eu sei que aonde eu chegar, as pessoas vão ser abençoadas para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu não estou precisando de nada. Não estou. Eu estou guardado pelo Senhor. É as pessoas que estão precisando. Que a minha mão chegue lá, que a minha bênção chegue lá, que a minha oração chegue lá. Glória a Deus. É das pessoas que vão ser abençoadas através de mim, não é? A fé não pergunta apenas o que Deus vai fazer por mim. Ela pergunta o que Deus vai fazer em mim e através de mim, enquanto tudo acontece. Essa fé sustentada na comunhão, nos mantém firmes até o fim do processo. Outro aspecto é a obediência, e esse é o penúltimo, nós já estamos terminando. A palavra obediência no Novo Testamento vem da palavra hipakoi, que ela significa, não é? Estar debaixo, ouvir debaixo. Obedecer nesse sentido não é apenas cumprir uma ordem, mas ouvir a partir de baixo. Ouvir com a atenção de quem se inclina. A obediência, irmãos, ela está aqui, ó. A obediência ela não é uma submissão mecânica, mas ela escuta e transforma o caminho.
Por isso que a Bíblia sempre fala de obediência junto com fé. Porque a fé e a obediência, elas são sinérgicas na Bíblia. A fé e a obediência, elas não são etapas separadas. Onde há fé viva, há obediência em movimento. E só é possível obedecer de forma verdadeira em fé. A fé confia e a obediência responde. A fé discerne a voz e a obediência levanta e caminha. Essa obediência, porém, ela não é neutra, nem confortável. E de novo, segura aí. Segura aí, nós vamos ficar mais numa lasquinha aí. Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Ela frequentemente conduz por caminhos que não escolheríamos. A Bíblia não romantiza isso. Ela não deixa isso romântico, não é? Ela afirma que ainda há algo mais profundo, que o próprio Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele aprendeu a obedecer, entregando a sua vida à morte, não é? Ainda que fosse filho, ele não obedeceu apenas quanto à vontade do Pai concedia com o seu desejo humano. Ele obedeceu quando doeu. Obedeceu quando contrariou a inclinação natural. Obedeceu quando a obediência significou descer ao ponto mais baixo. Isso nos ensina que a obediência não é apenas concordar com Deus, é exercitar confiança quando discordar seria mais fácil. Existe uma obediência que flui naturalmente do que amamos e cremos. Existe outra mais profunda, que nasce quando Deus toca exatamente no ponto que não escolheríamos. É essa obediência que revela a sua maturidade espiritual. Não é? No Getsêmani, Jesus expressa isso com clareza: não se faça a minha vontade, mas a tua. Ali a obediência anulou o desejo, não é? Nem fingiu a ausência de dor. Ela estabeleceu-se apesar da dor. Foi ali que o amor e a fé sustentaram uma obediência que contrariava o querer imediato, mas honrava um propósito eterno. Irmão, é aqui que a imagem da mina se aparece mais uma vez. Obedecer é descer mesmo sabendo que haverá poeira. É aceitar que o carvão vai sujar as mãos, o rosto e muitas vezes os planos. Obediência não é negar a poeira, é desprezar o medo dela. É continuar cavando não porque gostamos do processo, mas porque confiamos em quem os conhece e que está sendo formado em nós. Olha isso. Conhecemos muitos testemunhos de sonhos realizados por Deus e louvamos a Deus por isso, não é? Quantas vezes a gente ouve: olha, pastor, eu sempre tive o sonho de conhecer Nova York. E aí a gente vê as fotos do irmão em Nova York, né? Isso é delícia, irmão. Olha, pastor, eu sempre tive o sonho de conhecer os Estados Unidos. E a gente vê o irmão aqui com a gente do nosso lado, é uma delícia. Olha, pastor, eu sonhei com esse green card. O green card chegou, glória a Deus. Eu sonhei com essa restauração. Eu sonhei com essa bênção e a bênção chegou. A gente ouve muito testemunho assim. No final do ano, as pessoas vêm aqui no púlpito, contam, e glória a Deus por isso, mas são pouquíssimos os que falam com a mesma alegria de quando Deus desfez um sonho, de quando Deus quebrou uma expectativa de maneira completa para cumprir alguma coisa maior. É pouca gente que agradece a Deus, que fala assim: olha, eu estou aqui, irmãos, para agradecer, para dizer que tudo que eu planejei Deus destruiu, porque Ele tinha um negócio diferente para fazer. Tudo que eu falei que eu queria para mim, Deus fez diferente. Eu estou aqui para agradecer a Deus. Glória a Deus. Porque eu obedeci o plano de Deus e foi melhor para mim. Quando eu vim para a América, eu tinha uma visão clara da minha vida. Eu queria ser mochileiro. Eu queria comprar uma mochilazinha e viajar o mundo. Meu plano já era 2 anos depois estar na África do Sul. Não é? Um dia eu contei esse testemunho na nossa sede para o irmão John Mulley. O irmão John Mulley, na verdade, estava no culto, eu contei isso do púlpito e tal. E a hora que eu desci do púlpito, o irmão John Mulley me apertou a mão assim, me abraçou e falou assim: glória a Deus, que Deus acabou com esse sonho seu. Porque senão você não estava aqui hoje, pastor, ministrando a palavra de Deus. Você não estava aqui hoje compartilhando o que Deus fez na sua vida. Graças a Deus que Deus destruiu o seu plano para fazer o dele. Amém. É pouca gente que agradece, irmão. É pouca gente que tem coragem de falar assim: olha, eu fiz tanto, queria que fosse tanto diferente. Eu queria tanto que eu não tivesse que ter passado por isso. Mas graças a Deus que eu passei.
Graças a Deus que eu obedeci, graças a Deus que eu não murmurei, graças a Deus que eu não deixei as coisas para trás, graças a Deus que eu fiquei firme na presença de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Essa obediência ela não nasce do medo, ela nasce do amor, não se sustenta na pressão, mas na fé. Quem ama confia, quem confia obedece, e quem obedece mesmo contrariando a própria verdade, a própria vontade, não perde a liberdade, pelo contrário, encontra. É o exercício do livre-arbítrio redimido, onde escolhemos caminhar com Deus, não porque tudo faz sentido, mas porque Deus faz sentido. Deus faz sentido, não é? Não é porque o que Ele está dizendo, não, tudo bem, o que eu não estou entendendo não interessa, eu vou junto, não é? Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, não é? Cantando boas novas de salvação sem par. Sabe quem escreveu esse hino? A Frida Wringen. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Você sabe quando ela escreveu esse hino? Quando Gunnar mandou uma cartinha lá para a Suécia, dizendo: olha, eu sou missionário aqui no Brasil, aqui no norte do Brasil, e eu queria saber se tem uma moça aí na igreja que quer casar com um missionário. A Frida leu a carta e falou assim: sou eu essa moça, eu quero casar com um missionário porque eu tenho uma chamada missionária também. E aí ela escreveu esse hino: se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Cantando, falando boas novas de salvação sem par. Irei com meu Senhor para onde Ele for. Se Cristo comigo vai, eu vou. Obediência, apesar da circunstância completamente contrária. Assim, a obediência ela se torna mais um alicerce da vida relevante. Não quando apenas confirmamos os nossos desejos, mas quando também Ele nos conduz, o Senhor nos conduz muito além dos nossos desejos, para a glória de Deus. Por último, e eu termino, prometo para você, desculpa a hora, mas eu precisava terminar essa mensagem. Glória a Deus. O último alicerce é o alicerce da paciência, e aqui entra a vida devocional, não é? E a palavra para paciência no Novo Testamento é hipomone. Na escritura, paciência não é sinônimo de lentidão, conformismo ou tolerância. A palavra no Novo Testamento ela significa permanecer debaixo, sustentar o peso, continuar firme sem abandonar a posição. Então, trata-se de perseverança consciente, relacional e ativa. Não é apenas esperar que algo passe, mas permanecer fiel enquanto o processo acontece. Olha só, Jesus elogia a igreja de Sardes, se eu não me engano, não é? Ou a de Laodiceia: guardaste a palavra da minha paciência. Ele está elogiando a igreja. Aqui ele não está celebrando que eles estão resignados, não é? Não é um povo que aprendeu, mas é um povo que aprendeu a viver no ritmo de Jesus, que não abandonou a comunhão quando o tempo alongou, quando as respostas não vieram rápido, quando a obra parecia invisível. E é aqui que precisamos corrigir uma expectativa para você, mais uma agora para você. Jesus não vem buscar em primeiro lugar performances espirituais impressionantes. Ele vem buscar gente que ele conhece, gente com quem ele tem comunhão. Por isso, esse é um alerta que muitos apresentarão obras, mas vão virar de Jesus: nunca vos conheci. Porque Jesus vem buscar gente que ele conhece, gente que está com ele, independente de obra, independente de grandes coisas que você está fazendo. Jesus vem buscar gente que conhece ele, que ele é conhecido delas. É isso que ele vem fazer. Então às vezes a pessoa fica: não, em teu nome nós estamos fazendo isso. Não, em teu nome como é que anda a sua comunhão? Qual que é a sua paciência para ficar debaixo da autoridade de Jesus? Até mesmo quando ele fala assim: Paulo, não vai.
Não vai, Paulo, fica aí. Não, mas se eu for lá, vai ser uma apoteose, Jesus. Vai ser uma explosão de glória. Não, Paulo, fica aí. Fica aí, Paulo. Ou então, aqui nessa cidade não tem nada. Já percebi que eu estou sendo perseguido. Esse povo não gosta de mim. Não, Paulo, olha, prega e não te cales. Porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Paciência. Agora, sabe quem tem paciência? Quem tem vida devocional. Glória a Deus. Quem está junto com Jesus, não é? Glória a Deus. Só que a paciência bíblica, ela não é teórica. Não tem como você ter a paciência bíblica na teoria. Não tem uma... Não tem teoria para paciência bíblica. Escuta isso aqui, não é? Ela é exercício, ela é rotina, ela é disciplinada. Ela tem decisão repetitiva. É aqui que a vida devocional entra como uma expressão mais concreta da paciência. A vida devocional não é um evento, é uma constância. Não é? Não é um pico, é um hábito. Não é um dia inspirado, é um caminho sustentado pela vida devocional. Então a pergunta que deixa de ser apenas: você crê que há diamantes nessa mina de carvão? E passa a ser: como você está obrigado a descer na mina todos os dias, mesmo que não haja diamantes hoje? Como você se obrigou a estar na presença de Deus, mesmo quando você não vê Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Os casais vão entender esse tipo. Por favor, me entenda isso com muita educação e com muita educação mesmo, e cuidado de falar isso para você, não é? Os americanos, por conta dessa vida doida que eles têm, alguns casais americanos, principalmente crentes também, eles marcam o dia para ter intimidade. Coloca na agenda. Quarta-feira, quinta-feira, olha, é sábado. Sábado nós marcamos para ter intimidade. E aí nós latinos falamos assim: nossa, que coisa ridícula. O pessoal marca para ter, pelo amor de Deus, né? A gente faz quando a gente sente. E quando não sente mais? Faz. Eles estão marcando para não deixar passar. Para não deixar que fique meses, anos. Eles marcam. Para continuar. Para que não chegue um ponto que fala assim: cara, como é que eu começo isso agora? Como é que eu me aproximo dessa mulher agora? Ou a mulher fala assim: como é que eu recebo esse homem na minha intimidade mais? Eles marcam. Sabe o que é isso? É o mesmo propósito da vida devocional. Se você não marca para estar íntimo de Deus e deixa isso só o seu sentimento, sabe quando você vai ter uma vida devocional bem boa? Nunca. Nunca. Se você não se obriga a entender que aquilo é estar na paciência de Deus, sabe quando você vai cumprir esse propósito de ter uma vida devocional vibrante? Nunca. Nunca. Você precisa descer, você precisa se humilhar, você precisa conectar-se a essa realidade. A paciência não se mede pelo que sentimos, mas pelo que mantemos. Ela não revela quando continuamos orando mesmo sem clareza, lendo mesmo sem emoção nova, buscando a Deus mesmo sem aplauso, sem pressa, sem desistência. E quando termina o dia, você lava o uniforme para usar amanhã? Ou como você trata seu coração antes de dormir? Como encerra o dia, não é? Para começar com interesse no outro. Porque a paciência não é só descer, ela também preparar-se e descer de novo. É ajuste interno, é arrependimento diário quando necessário, é reordenação do coração, é manter o espírito pronto para a constância. Há pouco tempo atrás, irmãos, a gente estava lidando com uma pessoa: Will, as coisas não estão andando aqui, eu acho que Deus não me chamou para isso aqui. Meu irmão, se todas as vezes que as coisas não funcionam do jeito que você quer, você acha que Deus não te chamou? Como é que você vai fazer? Como você vai fazer, irmão, no dia mau? Passa um mês, 2 meses, ninguém aceitou Jesus, Deus não me chamou para cá. Um dia chegou um rapaz, um jovem da nossa igreja, chegou para mim: pastor, poxa, pastor, na verdade Will, né, que eu ainda não era separado ainda no ministério, sempre me chamaram de Will. Will, como é que você consegue? Você não sabe que o fulano de tal fala mal de você, você não sabe que o ciclano fala mal de você, você não sabe que o outro não gosta de você e tal, por que você aceita tudo isso? Eu falei: meu amigo, o que você acha que eu vou fazer? Você acha que eu não sei que eles não gostam? Você acha que eu não sei que eles têm problema comigo? Vou esganar todo mundo? Não, eu estou servindo eles. Eu não estou olhando o que eles estão fazendo comigo, eu estou olhando aquilo que Deus me disse para fazer.
Eu não estou preocupado com o sentimento do ambiente. Eu estou sentindo uma coisa que veio da minha comunhão, e ela me basta para andar aqui. Ela me basta para me manifestar aqui. Eu não estou vindo aqui buscando sinais das pessoas, não. Eu entendi que Deus me colocou como sinal aqui. Eu sou o sinal de Deus aqui. E a pessoa tem que ter consciência que ela é sinal de Deus aqui também. E nós estamos nos unindo para ser um grande farol para essa cidade. Se alguém está aqui com um propósito diferente, está com um propósito errado. Está fora da comunhão. Essa constância disciplinada, repetitiva, sustentada, é uma das expressões mais claras de uma vida verdadeiramente relevante. Ao que vencer, eu vou colocar ele como uma coluna na casa do meu Deus. Lembra que a promessa que ele faz? Aquele que mantém na paciência, aquele que segue firme, ele vira uma referência na casa de Deus, uma coluna na casa de Deus. Tem pessoas nessa igreja que elas não precisam abrir a boca, ela é uma referência. Ela está no culto, você sabe que é uma pessoa de oração, que é uma pessoa de firmeza, que é uma pessoa de conduta. Ela está ali, você está tudo bem, está ok. Você sabe que as coisas estão na normalidade espiritual quando você olha para aquela pessoa. Tem gente que é assim. Como é que ela sustenta isso? Por uma vida no púlpito? Por uma vida de pregação agitada? Não! Pelo fato de você olhar para ela, é uma pessoa que está na paciência de Deus. Você sabe que aquela pessoa tem vida com Deus. Você sabe que ela tem uma vida de oração. Você sabe que ela está confiando no que Deus está fazendo. Você sabe que do coração dela jorra amor por Deus. Você sabe que ela está com paciência para esperar o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo para nós irmos morar com Jesus para sempre. Glória a Deus. Termino. E agora de verdade. A caminhada cristã não é uma busca ansiosa por algo que ainda não temos, mas um aprendizado contínuo de viver a partir daquilo que nós já ganhamos, o próprio Deus. Irmão, não tem nenhuma outra bênção maior do que a que você já recebeu. Glória a Deus. Não tem nada maior do que aquilo que você já recebeu. Deus é maravilhoso. Não vai chegar uma bênção maior do que aquela que você já tem. Não vai. A maior bênção você já recebeu, é a comunhão com Deus. Glória a Deus. Tudo o resto é supérfluo. Deus é tão maravilhoso, irmão, que Ele deu o melhor primeiro. Ele já deu o melhor primeiro, é a comunhão com Deus, para a glória do nome de Jesus. A comunhão com Deus nos ensina que o fim último da vida cristã não é acumular experiências, dons ou realizações, mas conhecer e ser conhecido. Não se trata de chegar a um ponto final de maturidade, mas de crescer em relacionamento. É sempre mais dele, mais da sua presença, mais do seu coração, mais da sua vida em nós. O prêmio da comunhão já nos foi dado no início, e permanece cada vez melhor, até o dia em que estaremos para sempre com Deus, além do véu. Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Nessa oração final, eu quero que você se lembre dos seus dízimos, das suas ofertas que você trouxe. Nós vamos fazer esse trabalho ali atrás, mas eu quero fazer uma oração por você. Irmão, esse é o primeiro culto de ensino do ano. Deus tem muita coisa para nós. Glória a Deus. Mas o melhor, Ele já deu. O melhor de Deus está aqui. Essa presença gloriosa no nosso meio. O melhor de Deus está lá no íntimo, na intimidade do seu lar. No seu coração, atrás do seu volante, não é? Na frente da sua mesa, no seu cantinho de oração lá em casa, já está lá. O melhor de Deus já está à nossa disposição e é para você. Uma coisa que Jesus falou que me encantou o coração: Pai, eu te dou graças por ter escondido essas coisas dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Irmão, tem gente aqui, irmão, atrás de um jeito de caçar um horário para conversar com o presidente da República. Tem gente que fica lá no Globo de Ouro, tentando filmar lá as celebridades que estão saindo. E ó, o fulano de tal, o Beltrano, o ciclano, olha só, ele está aqui, ó.
Irmão, você tem a oportunidade de entrar no trono da glória de Deus, no lugar inacessível, e falar com o dono do universo, irmão. Não tem ninguém maior do que Ele, não tem ninguém mais glorioso do que Ele, e Ele é seu amigo, Ele é seu Pai. Desfruta da comunhão esse ano, em nome de Jesus, desfruta disso. Desfruta de mergulhar, irmão, nisso, e viver a partir disso. Vive a partir disso. Não deixa isso ser simplesmente um reânimo para você, não. Vive a partir disso. Traz vida às pessoas a partir disso. Para a glória do nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor.